Graça e paz, a igreja, amém? Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor. Que o Senhor fale à igreja nessa noite através do teu servo. Eu não quero fazer de mim nada aqui, só vim para fazer o que o Senhor mandou fazer. E o Senhor abre os ouvidos para que a palavra do Senhor possa encaixar e eles ouvir a tua voz. Traga também, Senhor, um pouco de colírio para apanhar nos nossos olhos, para que possamos ver. E traga do teu Espírito para trazer renovos abatidos. Porque nessa noite, até o final do culto, o Senhor fará milagres e prodígios. O Senhor dá lá vida e liberta, Pai, muitos jovens, pessoas que estão aqui escravizados, ó Deus, por ouvir, ó Deus, a influência do maligno no passado. E até hoje ainda não foi conseguido ser liberto, porque o diabo tem ponhado no coração delas para elas se cortarem, tem tentado sobre o sono delas, sufocando, tirando, ó Deus, o direito de ela ter uma vida feliz no Senhor. Nós queremos profetizar nessa noite, como o Alcindo disse, o Senhor veio para trazer cura, e o Senhor pode usar os seus servos nessa noite, porque o Senhor diz que enviou o teu servo, e encheu ele do Espírito Santo, para que ele pudesse curar os enfermos, expulsar os demônios, e libertar os cativos. E nessa noite, Senhor, até o final do culto, quem quiser ser livre, ó Deus, dessas armadilhas do diabo, preso, ó Deus, virá aqui na frente. Ó Deus, eu já peço o anjo Gabriel, para não deixar ninguém sair aqui nessa porta, aquele que precisar ser livre, ó Deus, porque vai sair daqui liberto. O Senhor vai, Deus, fazer algo aqui, que vai trazer a cura, se eles tiverem coragem de vir ao altar do Senhor, e confessar os seus pecados, o Senhor vai libertar, porque o Senhor é fiel e justo, e a tua palavra, Deus, se cumprirá, e a igreja, Deus, servirá de testemunha, porque elas vão testemunhar os milagres que o Senhor pode fazer aqui hoje, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar? Eu convido a você a abrir a palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo 3. Vamos falar um pouco dessa igreja. Apocalipse 3, versículo 1 e 2, a gente reflete e depois a gente continua lendo mais. Carta à igreja de Sardes. Ao anjo da igreja, em Sardes escreva: essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, vocês têm fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei sua obra perfeita aos olhos do meu Deus. Aqui o exterior dessa igreja era de vida, mas o interior era de morte. Morte espiritual. Ela tinha reputação. Nem tudo que parece avivado está de pé diante de Deus. Nem tudo que parece estar avivado está de pé diante de Deus. Porque reputação não garante salvação. Eu posso ser bom para pregar, posso ser bom para tocar, bom para cantar, posso ser ótimo em tudo isso, mas se o meu coração estiver entre aqui, nesse lugar santo da igreja, e lá no mundo, se o meu coração estiver dividido com esses dois, eu preciso tomar um remédio para a minha ideia, para a minha mente.
O Senhor não divide a glória dele com ninguém. Eu não posso fazer aqui em cima, ao mesmo tempo, e fazer lá no mundo. Um remédio espiritual que é confessar, arrepender e obedecer. Se você não fizer isso, essas três coisas, você não adianta fazer muita coisa na vida, não. O céu está aberto, mas para você ele está fechado. As suas orações não chegam até o Senhor. Não se engane com isso. É muito bom ver os céus abertos e falar que os céus estão abertos, e da boca para fora. Muitas vezes nós fazemos as coisas artificial, não temos tempo para nossas orações criar um vínculo com o Espírito Santo e ter comunhão com Ele, intimidade com Ele, porque as orações corridas, artificial, elas não alcançam nada. O Senhor disse, a boca fala que o coração está cheio. E aí você não consegue nada, porque você não tem nada no coração. O versículo 3, 4 e 5. Lembre-se, portanto, do que vocês recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se vocês não estiver atento, virei como um ladrão, e vocês não saberá a que hora virei contra vocês. No entanto, vocês têm aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. 1 João 5,14, vamos lá? Abre aí, 1 João 5,14. Primeiro João 5,14. Esta é a confiança que temos ao nos aproximar de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Se pedimos alguma coisa da vontade de Deus, Ele nos ouvirá. O capítulo 1, versículo 9. Volta aí um pouquinho. Capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de todo e de toda injustiça. 1 Timóteo 2:1. Primeiro Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Antes de tudo, recomendo que se faça súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens,
Irmãos, as orações que o Senhor está recomendando é que aquele que possa ir até o Senhor, que consegue chegar até o Senhor com as suas orações e ações de graça, ele tem esses níveis de experiência, de degrau, de caminhada com o Espírito Santo, e ele, por isso ele passa a ter uma intimidade mais profunda com Deus, porque o tempo é precioso. O ladrão do tempo, ele usa uma forma de roubar a sua paz, a sua alegria, pelo meio que se chama corpo, carne. É o maior ladrão das suas vitórias. De todas as bênçãos que o Senhor tem preparado para você, o maior ladrão se chama corpo, carne. Ladrão da alegria número 1 é corpo. Por isso é uma guerra do corpo contra o espírito. Se você obedece o corpo, você está fora das bênçãos que o Senhor tem para você, fora dos milagres, você só vê falar. Você nunca vai tomar posse. Mas e se o Espírito tiver espaço para estar dentro de ti, você e o Espírito, eu é uma coisa, eu e minha carne, não sabemos o que vai acontecer amanhã, daqui a pouco, mas você no Espírito, você tem possibilidade de ter discernimento, entendimento, visão, e profetizarão e Deus cumpre. E a oração, a súplica, intercessão, louvor e adoração, ela exige tempo para que você consiga ter amizade com o Espírito Santo. Aquela oraçãozinha que você faz aqui de 1 minutinho, já sai correndo para o serviço, ela não chega, os céus não estão abertos por ela. Os céus estão abertos para aquele que gasta tempo falando com o Espírito Santo o que é que ele quer que você faça, intermédio do que ele quer que faça. De que jeito o Senhor quer me usar, Espírito Santo? Eu quero te preparar assim, jovem. Eu quero que você faça isso, jovem. Então você vai fazer aquilo que o Senhor mandou, não que os homens mandam. Que cabe obedecer aos homens ou a Cristo? Então aí você vai conseguir, e aí eu não vou orar para mim, eu não vou orar só por mim, eu vou orar para você que precisa do milagre. Porque Deus já sabe o que eu preciso. Se Ele não quiser me dar, eu estou contente com Ele do mesmo jeito. Paulo fala, eu aprendi a passar fome, necessidade, naufrágio, eu passei tempestade, eu fiquei doente, eu falei, Senhor, para mim está ótimo, para mim basta, graças a Deus, está ótimo demais para mim. Mas nós, como carnal, nós queremos algo que está acima daquilo que nós não merecemos. Porque nós temos de receber aquilo que nós merecemos. Se você está passando por alguma coisa, é por causa de falta de conhecimento. O Senhor disse, meus filhos perecem por falta de conhecimento. Eu quero dizer para você nessa noite aqui, jovens, você que está aí, que não consegue dormir, tem se sentido abalado, frustrado no passado, com alguma coisa que aconteceu no seu lar, na sua família, Deus está aqui para libertar você. Aqui hoje o Senhor vai chamar aqui os enfermos, doentes, e vai libertar, vai curar, expulsar os demônios. Ele já nos deu autoridade para isso. Se tiver demônio que estiver tirando sono, ponhando na mente de alguém, que é alguém de morte, não tem mais prazer de viver, você vai vir aqui na frente e o diabo vai sair aqui para as portas que estiver abertas aqui. Não tenha medo do diabo, resista a ele. Resista ao diabo e obedeça ao Senhor. Você tem que tomar posse na sua vida, que a oração ela faz muito efeito em seus poderes. Se você está fraco, peça ajuda ao Espírito Santo, que ele vai enviar o Consolador. Quem é o Consolador? É o Espírito Santo usando a vida de alguém. Nós trabalhamos aqui nos cultos da quinta-feira, com libertação, e pessoas são felizes quando elas têm um encontro com Deus. Porque muitas vezes você vem aqui na igreja pensando daqui a pouco em voltar, mas já está começando a ficar triste, antes de ir embora preocupado nas coisas que estão lá fora, na conta que tem para pagar amanhã. Eu já fui assim também.
Mas depois que eu aprendi a confiar no Senhor, Ele foi meu refúgio e fortaleza, e Ele me honrou. Então eu não preciso me preocupar. Paulo diz, está bom demais o que Ele me deu. Se eu tiver o que comer, o que beber, vou dar graça ao Senhor. Eu não vou me preocupar com nada. Deixa a guerra vir. Pode fazer bomba atômica, pode fazer bomba que vai destruir sei quem. Se o Senhor não quiser que a bomba não destrói, não destrói. Se Ele não quiser que uma folha não cai de uma árvore, não cai. O Titanic diz que nem Deus afundava. Ele falou assim, é na primeira viagem que eu apunhar você para o fundo. O controle de nossas vidas está na mão do Senhor. Não tenhas medo de rumores de guerra, o que falam, o que vai vir, a peste, a crise. Eu não estou em crise, eu estou em Cristo. A crise é uma oportunidade para Deus saber quem você é. Se você não buscar a Deus na crise, você não busca lugar nenhum. Se você não buscar a Deus nas horas difíceis, você não busca hora nenhuma. Se não busca nas difíceis, ainda mais quando estiver bem. E aí o Senhor, é que nem o Alcindo disse, o Senhor, Ele não chegou atrasado, né, Alcindo? É porque Ele quis experimentar como é que estava o negócio lá. Vamos ver se vocês vão murmurar muito. Porque às vezes a gente pede uma benção hoje e já quer que o Senhor entregue amanhã. Irmãos, tem jeito para todas as coisas. É só você crer. Às vezes você coloca as suas limitações na frente do Senhor e fala, não, mas eu não vou, que primeiro eu preciso me consertar com isso aqui. Eu preciso primeiro fazer isso. Não, o Senhor, a palavra de Deus disse assim, venha como está. Do jeito que você estiver, venha. O Senhor disse, eu amo o pecado, mas não amo o pecador. Mas como é que é isso então? O pecador sou eu. O Senhor não ama o pecado está em mim. Ele não ama o pecado, mas ama o pecador quando o pecador chega diante dele e fala assim, Senhor, eu me arrependo. Eu não aguento mais esse sofrimento. Então eu devo falar, Senhor, eu não posso estar com meu coração dividido, porque o Senhor não vai me dar nada. No mesmo tempo que eu clamo ao Senhor, eu estou lá no mundo clamando a outra coisa, estou adorando lá também. Esse mesmo corpo que adora aqui, adora o mundo. Que negócio é esse? Que misericórdia é essa? Eu não acredito que Deus é tão bonzinho assim que cede às nossas vontades. A nossa vontade humana, carnais. Não, não. Ele não poupou nem o filho dele que estava lá, pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Mas contudo, seja feita a vontade do Senhor, que eu sei que o Senhor não vai fazer a minha vontade. Ah, irmão. Se você estiver realmente precisando do socorro do Senhor, diz a Ele, vinde a mim, todos estiver cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. A palavra dele, eu falo isso sem medo. E vou fazer, porque é Ele que falou. Eu sei em quem eu tenho crido. A nossa busca ao Senhor, ela tem que gerar um grau de confiança, de profetizar e acontecer, e falar e a coisa ver. Não é profeta que fala as coisas e não acontece, não. Que viu isso, viu aquilo. Não, irmão. Não sou vidente, não. Lê a mão de ninguém, não. Para dizer, estou vendo aqui que você vai ali ler sua mão, estou vendo que você está precisando de dinheiro. Ah, mas acertou. Acertou. Está vendo aqui também que você não está muito bem, assim, no relacionamento. Eu acho que o negócio só está certo. Olha, eu estou vendo aqui que você vai, em breve você vai subir, vai ter isso, vai ter aquilo. Eu também acho. Por que é fácil nós confiar naquilo que a gente... Parece que é mais difícil a gente crer que o mal vai acontecer do que o bem que o Senhor quer nos dar para nós. É mais fácil de crer que vai acontecer algo, preocupar com aquilo, do que crer que o Senhor tem o melhor para nós. O Senhor disse, igreja, eu é quem sei que pensamento que tenho eu a respeito de vós. Muitas vezes nós pedimos mal, para gastar naquilo que não é bom, porque a nossa intenção, o coração é mau.
Mas se você pedir ao Senhor e orar ao Senhor e dizer, Senhor, eu quero compartilhar com meu irmão que nessa noite chora, que nessa noite está sofrendo. Eu quero ir lá orar com ele. E eu estou sendo cobrado pelo Espírito Santo para ir orar por mais pessoas. E essa semana foi, não que eu estava fazendo outra coisa que não é agrado do Senhor, sim, do agrado do Senhor. Para tudo tem tempo, uma hora certa para chegar. É como o Alcindo diz, tem a hora certa para chegar para tudo. E eu creio que o Senhor estava correndo o outro Alcindo também. E nós somos falhos, mas nós não podemos deixar o sol passar antes que o Espírito Santo cobre. Olha, você falou a segunda vez que ia lá visitar o irmão e não foi. E nós temos que ir, porque ele está lá gemendo e precisando. Eu estou vendo aqui hoje, olhando aqui na igreja, e vendo a necessidade das nossas orações. Eu vou orar, no final do culto, as pessoas que vierem aqui na frente, eu já fiz um propósito com o Senhor essa semana. Eu vou orar por elas até quinta-feira. Eu já comprei briga de pessoas, o Clédio sabe. Eu já ajudei o irmão a comprar briga com o Satanás lá, e falei, Deus vai fazer. Dentro de tantos dias Deus vai fazer. Tem irmãos aqui que podem testemunhar. Quando você fala isso, você tem que saber se Deus vai honrar. Você tem que saber antes de falar. Não anda falando de qualquer jeito aí não, porque ele vai fazer isso, vai fazer. Cuidado. Mas quando a gente fala pelo Espírito Santo, vai lá e fala assim, pode falar para ele que eu vou fazer isso. O irmão até falou assim, rapaz, essa coisa aí é difícil, é impossível. Eu falei, então você não crê. Se você não crê, nós paramos aqui mesmo. Ele falou, não, eu creio. Eu falei, então pronto. Pode deixar com Deus que vai acontecer. Na outra segunda, ele veio testemunhar. Então nós devemos profetizar no nome do Senhor, mas com uma condição, estando no Senhor. E saber se Ele quer que você fale aquilo. Por isso é que nós temos que gastar tempo com o Senhor, para ter intimidade com o Espírito Santo, para saber qual é o sinal que Ele vai te dar, para você falar. Que Ele vai dar o sinal. Ele vai dar o sinal, você vai sentir o sinal, você vai conhecer, e Ele vai te mostrar. Às vezes você acha impossível de alguém falar assim, olha, eu vou falar aqui para você, o que Deus está mandando eu te falar, coisa que só você sabe, mas eu vou falar. Se eu fazer isso, o que vai acontecer, igreja? Se eu falar algo que só você sabe, você não contou para ninguém, o que vai acontecer? Deus está usando esse jovem, Deus está usando essa mulher, Deus está usando essa pessoa. Uai, como é que ele está falando isso? Que é só eu que sei. Então o Espírito Santo testifica com você quando você olhar nele. Quando você olha na pessoa, você sabe se ela está com demônio ou não. A Bíblia te dá os olhos não carnais, te dá olhos espirituais para você ter discernimento, para você olhar no olho dela e saber se ela está passando alguma coisa, alguma dificuldade. Se você não souber disso, a Bíblia diz que você está precisando de aprender disso para saber da dor do seu irmão. Olha nos olhos dela e saiba o que está acontecendo. O Espírito testifica. Se o Espírito não testificar, com o Espírito de Deus, é falso. Isso precisa de tempo. Isso precisa de tempo para a igreja receber do Senhor aquilo que ela busca. Milagre, curas. Ao contrário disso, nada será feito. Essa é a verdade para você que vem todo domingo aqui, ouvir quem está aqui em cima pregando. Não se engane. Antes de eu partir com Cristo, eu quero deixar o que Deus mandou eu falar para a igreja. Porque eu quero fazer um bom combate, e quando eu terminar a carreira, eu ter uma velhice em paz, aonde o Senhor vem dizer assim, servo, eu não posso cobrar de você. Paulo falou isso. Eu vou esmurrar esse corpo, eu vou me desgastar ele, para poder, quando eu não aguentar mais, eu falar, Senhor, eu fiz a tua obra, com alegria, com prazer, mas eu quero, como diz no Salmo 91, eu quero uma velhice saudável, em paz, dando os frutos. Isso é a maior alegria que você pode ter.
Isso é a maior felicidade que você pode ter. Tem muitos que estão lá no leito dos hospitais, em fase terminal. Eu passo lá para orar por eles, na sala vermelha, deixando para se arrepender no último estado. Porque fez isso com a filha, fez isso com o filho, fez isso com a esposa, fez aquilo com alguém e não cedeu. Eu não curvo a minha cabeça, eu não peço perdão, mas está pagando aí o preço, não aguenta. Aí aceita Jesus no último segundo lá, chama a família, ele quer que a gente faça esse conciliamento, a gente faz. O Senhor diz que se tiver com vida, mesmo no último fôlego, e se confessar, o Senhor perdoa, então eu não posso fazer nada. Eu posso chegar e alinhar ele e a família dele para o Senhor. Esse é o nosso trabalho como pessoas que oram. É buscar e falar: Senhor, ele arrependeu. E se ele arrependeu, o Senhor diz que está dando a chance para ele. E ele aceita Jesus no último segundo de vida dele. Por quê? Porque enquanto ele era jovem, estava forte, ele não perdoou. E carregou aquela dor com ele, que remédio não curava, médico não descobre. Porque é uma dor espiritual, é uma mágoa nos ossos que profundo, que empodrece os ossos, envelhece a face, cria rancor, ódio, não tem alegria com a família, não tem alegria na casa, o lar é conturbado, vem uma briga, descontenda, tudo que põe no bolso não dá certo, acaba com tudo, é uma ordem, é uma tristeza. Mas aqueles que estiverem em Cristo, 2 Coríntios 5,17, assim que alguém vier para Cristo, nova criatura é. As coisas velhas hoje mesmo eu tiro. E coisas novas brotarão no seu coração, e brotarão rios e floreou, e você deixa aquela tristeza para trás, e diz: hoje o Senhor me recebeu. Prostituta, mulher de Oséia, Gomer, ela estava tramando contra Oséia, e Oséias fazendo vaso ali, juntando dinheiro, para guardar para o momento de necessidade. E ela não quis, porque Oséia não tinha joia para dar para ela e prata. Quando você for casar, jovem, não casa por interesse, por causa de alguém que tem isso e aquilo. Case com aquele que o seu coração amar. Posso ser pobre, não tem problema. Mas aí estava gastando o seu dinheiro, e aí as pessoas pensam que a felicidade está nisso, e não está. É melhor ter paz de espírito, comer um pé de alface na sua casa, do que comer um boi gordo numa casa cheia de ódio e contenda. Aonde remédio não cura. Aonde você pode viver feliz da sua vida tendo o arroz e o feijão. E diz ter o Espírito Santo. Eu tenho alegria no meu coração. Tudo passa, mas as tuas palavras não passam. Não passarás. Eu posso viver feliz porque os passarinhos têm a vida tão curta e vivem louvando ao Senhor, cantando. E eu também tenho a vida tão comprida e não aprendi ainda com os pássaros olhando para eles, dizendo: Senhor, eu estou estragando a minha vida com tristeza, e sendo que eu posso olhar para os pássaros e ficar feliz. Aproveitar mais a nossa vida que é tão curta aqui. Para onde vai o rico, vai o pobre. O escritor de Eclesiastes diz. Vai para o mesmo lugar. Paulo disse: morrer eu vou de qualquer jeito, mas então é melhor eu morrer com Cristo. Escolha Cristo para morrer com Ele. Porque Ele escolheu você para morrer por você. E ao tempo que Ele escolheu você para morrer com Ele, você morre com Ele. E se você morrer com Cristo, achará a sua vida de novo. Mas se você morrer para você, jamais terá vida eterna. É a palavra que diz. Se você tiver medo da morte com as suas preocupações, preocupado com esse corpo da morte, preocupado em cuidar dele, para ele servir para o seu bel prazer, ele já está morto. É um morto vivo. O Senhor falou, o homem disse: Senhor, deixa eu enterrar primeiro o meu pai.
depois eu sigo o Senhor. Ele falou assim, deixa que os mortos enterram os mortos. O que o Senhor quis dizer com isso? Já está morto sem Jesus. Aquele que anda sem Jesus, não estiver em Cristo, ele é um vivo morto. Mas se ele confessar seus pecados e vier para Cristo e deixar as suas ansiedades, Filipenses fala lá no capítulo 4, não andeis ansiosos por coisa nenhuma, mas parece que essa carne quer desafiar a gente. Irmãos, ou vocês dê lugar à carne, ao diabo, ou a Cristo, a quem serviremos? É melhor sofrer na carne do pecado, renunciando ela. O Senhor disse renunciar para quando a gente for fazer um jejum propósito, sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Esse é o seu culto racional. Ele está dizendo para o meu sacrifício não serve só para mim, que esse sacrifício de jejum e oração é para libertar a vida do irmão e a vida da irmã. Está com um problema lá, o diabo está afligindo o seu lar? Vamos lá em nome de Jesus. Por que aqueles discípulos não podem expulsar os demônios? Estava comendo e bebendo do seu bel prazer, o tanto que a carne, o corpo queria. É carne pura. Vai expulsar o quê? Vai expulsar o quê? E o Senhor disse que só com jejum e oração é que vocês conseguirão expulsar esses demônios. Irmão, mas não é fácil. A igreja está aqui ouvindo nessa noite tudo que o Senhor está falando, mas amanhã cedo ela já esqueceu. Porque o diabo ele vem e rouba a semente, ele traz entretenimento para colocar nas tuas mãos, e daqui a pouco você esqueceu. O jejum já ficou para trás, domingo você está aqui de novo. Não aconteceu nada na minha vida essa semana. Eu desafio a igreja a fazer um propósito a cada um de vocês do seu jeito. Dizer assim, essa semana eu vou fazer um propósito e vou colocar o sentido do propósito. Tem que ter sentido. Mas faça um jejum daquilo que te custe alguma coisa. Não quer dizer para você fazer um jejum de 5 horas, 10 horas, 20 horas. Não faça isso. O seu corpo não está acostumado com isso. Não faça um jejum de 3 dias e 3 noites. O seu corpo não está acostumado com isso. Primeiro você vai começar do zero. Começa do zero. E o jejum de um aqui pode ser de 1 hora. O do outro de 20 horas. O de uma pode alcançar o objetivo do de 20. Porque é questão de fé. Isso não se discute. É o que você coloca no Senhor. É o que você pede e Ele ouve o seu coração. E aí você põe na mão do Senhor, e o Senhor se inclinará para você. Se você dá um passo para Ele e dá outro para você, isso não é bíblico. Faça a tua parte que Deus faz a dele. Não é bíblico isso, viu, irmãos? O Senhor diz, sem mim nada podeis fazer. Então, começando pelo jejum, eu quero ver você assumir um compromisso desse aqui com o Senhor. Estamos aqui para isso, para poder incentivar e ajudar os irmãos que precisar, para nós poder desafiar dentro da nossa casa. Muitas vezes o inimigo levanta dentro da nossa casa, esfriando a sua fé, nada dá certo. Não dá mesmo, porque você não tem, cadê a energia, cadê o depósito? O saldo está negativo. Por isso o diabo aflige. Nós não devemos ter rabo preso com o demônio, porque senão ele nos cala. E a partir de hoje, dessa noite, a igreja do Senhor Jesus, ela tem a vocação para buscar aquele que te deu a vida, porque senão era para você já estar morto na lei do pecado, mas Ele nos tirou da lei do pecado, nos trouxe para a graça, e a graça dele hoje é suficiente. Como o louvor que cantou, Ele é suficiente. A graça dele. Mas nós não devemos esquecer que só a graça, porque Ele é justiça também. Não basta estar só aqui na igreja, vir orar só no domingo. Se lá fora eu não tiver uma vida de acordo com a palavra, não adianta eu ser crente só aqui dentro da igreja.
Senão lá fora o diabo dá risada de mim. Que você possa ser um servo, uma serva do Senhor, aonde você for, e dizer, olha, aquela pessoa ali é diferente. Que as suas orações possam ter efeitos. Não porque somos justos, mas porque o Senhor é justo. E eu creio que Ele vai fazer milagre hoje, na sua vida. Se você estava fraco para orar, falar, Senhor, não sei nem como orar, só basta você se inclinar diante dele e dizer, Senhor, eu não tenho nada para te oferecer. Quando a gente vai para a vigília, a gente vai com esse sentido de falar, Senhor, eu estou todo arrebentado. Eu vim aqui para falar para o Senhor que eu nem palavras para dizer ao Senhor, eu tenho aqui no meu coração, eu só tenho amargura, eu só tenho reclamação, eu só tenho miséria, eu só tenho coisa ruim. Aqui, Senhor, eu vivo assim, eu acho que nem sei se é por causa do Senhor, mas eu não sei, a minha vida está um desordem, a minha vida está um trem virado. Eu já não aguento mais bater palma na minha casa, o cobrador, o agiota, tira meu sono, tem perturbado a sua mente. A Bíblia diz, se o governo for bem, a nação se alegra. Mas se o governo for mal, a nação geme. E a nação está gemendo. E muita gente nesse tempo tem ficado doente, espiritualmente, porque não tem condições de honrar seus compromissos. Não é porque ela não quer não, é porque ela quer. Mas acontece que tem um meio diabólico no meio. E eu peço que a igreja não se venda. Não se venda para esse anticristo. O que esse anticristo te dá, não vai escrever seu nome no livro da vida e não vai matar sua fome para sempre. Confia no Senhor e Ele fará, e Ele vai te dar o melhor. Quer comer e beber de graça? Venha, coma e beba. O Senhor tem para te dar. A igreja está aqui. O nosso dízimo, a nossa oferta não é para nós gastar naquilo que não é pão, mas é para gastar naquele templo, que é o maior templo que está aqui hoje, é você. Quando ele destruiu aquele templo lá, ele destruiu um templo de material. Por que ele não destruiu um templo humano? Porque ele sabia que o templo humano ia pedir perdão para ele, porque ele estava fazendo dentro do templo, porque eles achavam que podia fazer. Vamos fazer uma reunião aqui, isso aqui nós podemos fazer, não tem nada a ver. Não tem, porque o entendimento dele já estava cego. Por isso o Senhor não destruiu esse templo dos humanos, mas destruiu de material. Porque o templo humano ele não vai destruir agora. Cuida do seu templo humano, que é do seu coração, para que o diabo não destrua, para que Deus possa construir nele, nessa noite, algo que te cura. E se você quiser representar alguém que está enfermo, se essa palavra que eu falei no começo, se tem alguma coisa que tem tirado o seu sono, tem destabilizado você, você não tem dormido, o diabo tem te sufocado, eu convido a igreja a se colocar de pé, para que nós possamos apresentar-vos a Deus e trazer a Ele nossos pedidos. Eu quero pedir, você que quer morar no céu, a palavra do Senhor disse, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja, e vocês ouviram. É o Espírito que falou, o Espírito que está em mim. Eu não posso falar isso que o Senhor manda falar por si próprio, mas eu posso ser o que Ele disse. Vai, e eu enviarei o Espírito Santo e falarão ao meu povo. A tua palavra, Senhor, ela está sendo falada aqui. O Senhor diz que cura. Enviou o Espírito Santo para que pudesse curar. Você que estiver precisando dessa oração, que estiver precisando estar dessa dependência, eu faço um compromisso com Deus de orar até quinta-feira por vocês. Os presbíteros estão aqui e as missionárias.
E eu convido a você, que às vezes está passando essa preocupação com o filho, com alguma coisa, seus anseios, alguma coisa que você não consegue resolver. Isso tem te trazido tristeza no seu coração. Eu convido a você a vir na frente, vir beber da água da vida. Aquele que se envergonhar de mim será envergonhado diante do meu Pai. Mas aqueles que confessarem a mim será confessado diante do meu Pai também. É isso que o Senhor diz. É isso que Ele manda dizer para você, que está tendo um embate, que está tendo luta e não consegue vencer. Jovem que tem sofrido ataque do inimigo, que tem sofrido perseguições diabólicas, não tenha medo de vir aqui. Eu quero orar por você. Eu sei que você está aqui. Não vai embora com essa dor. Não vai embora assim, preocupado. Cuidado no que você vê durante a noite. Cuidado, porque isso tem te trazido medo. E eu quero dizer para você, se você vir, você vai embora em paz. Não volte daqui do culto do jeito que você está. Venha. Venha. O Espírito Santo diz, venha. Eu sei que você está aí com a cabeça baixa, falando, Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoe. Ele perdoa, mas é preciso quebrar a vergonha e estar dizendo, Senhor, a minha vergonha não vai impedir de eu estar diante da minha bênção. A minha vergonha não vai roubar a minha vitória. Às vezes o inimigo sopra na sua mente dizendo, não, você não precisa disso. O Deus que está falando com ele aqui agora pode falar comigo amanhã. Amanhã pode ser tarde. Deus conhece o coração que geme. No reino espiritual nós vamos dar uma ordem aqui agora. E eu vou profetizar no nome do Senhor. Eu vou profetizar porque se o Deus que eu sirvo não tivesse feito milagre, eu deixava de servir. Por isso eu estou servindo Ele até hoje. Ninguém aqui é forte o suficiente. Eu sei que aqui ó, na frente tem pessoas que Deus está me falando, tem uma dificuldade tão grande para dormir, não consegue dormir. Tem um espírito que aflige a mente dele, o espírito, a mente não descansa. O corpo quer deitar, quer dormir, mas a mente não deixa. Irmãos, a Bíblia diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Que o nosso coração possa estar cheio do Espírito Santo. Nunca ouse falar em mistério, porque eu mando. Não obedeça o homem, mas quando Deus colocar fluir dentro do seu coração, então assim se obedeça. Deus está falando para você vir aqui que você está com uma guerra. Uma guerra, precisa vencer. Venha. Eu vou falar com Deus de uma forma aqui diferente. Tem alguém aqui que Deus está revelando. Eu já fiz isso muitas vezes. Eu já falei, Senhor, se eu quiser que eu vou até na pessoa, eu vou. Eu gosto disso. Porque eu sei. Aonde Ele me manda ir, eu sei. Eu vivo nele e Ele em mim. Oh, glória! Muitos são chamados, Senhor, mas pouco escolhidos. A escolha, Senhor, está na mão de cada um. Eu vou respeitar, Senhor, o direito. Porque o Senhor disse em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se eu bater no seu coração essa noite, você abrir, eu entro. Mas se você abrir e não abrir, eu não entro. Senhor, eu vou respeitar o coração aqui que não está abrindo o coração. Eu vou respeitar, Senhor. Eu vou respeitar. Mas se o Senhor falar que é para mim, eu vou. Porque eu sinto, eu vejo. Eu quero convidar as missionárias aqui também, Sheila, para nós estar orando, com o presbítero Alcindo, os presbíteros aqui, o irmão Fernando, para a gente estar orando aqui pela igreja. Eu vou estar orando aqui, vou estar dando ordem no principado e potestade,
Senhor, eis que a tua voz fala, não tem ouvido para que possa ouvir tampado. Eu vou dar uma ordem agora no reino espiritual. Demônio, se você tiver aí na vida de alguém, tirando o sono, fazendo briga e contenda, demônio, aqui não é o seu lugar, aqui é a casa do Senhor, e se você estiver aí, manifesta aí onde você está agora. Demônio, se estiver aqui, tirando a paz, estiver aqui, tirando a alegria da pessoa, trazendo dano no corpo, se tiver você, manifesta aí agora. Não deixa sair pela porta correndo, não. Se sair correndo aí, você pode segurar, irmão. Se o demônio está ouvindo a minha voz, você não pode enganar essa juventude. Você não pode enganar quem tem ouvido para ouvir. Eu dou uma ordem agora no coração desses jovens. Todos que estiverem sentindo assolados, esses que estão aqui na frente agora, Senhor, ouça o meu clamor, ouça a minha voz. Demônio, se você estiver fazendo estrago na vida de qualquer um aqui, manifeste, tirando o sono. Aqui não é o seu lugar. Em nome de Jesus eu dou uma ordem. Reino espiritual com o corpo espiritual. O corpo não aguenta a manifestação do demônio. Em nome de Jesus eu dou uma ordem para todo principado e potestade que tiver nessa vida, nesses corpos. Eu dou uma ordem, se estiver enganando, se estiver cegando o entendimento, que possa cair por terra, que o seu nome vai ser glorificado. Tem pessoas aqui, Senhor, que está perdendo, Deus, a essência, com o coração frio e não está percebendo. Já está de passos largos, longe para o mundo. Mas eis que o Senhor dá uma oportunidade essa noite. Eu, Deus, repreendo nessa noite e eu ajudo em oração. Eu vou orar por essas pessoas que estão aqui na frente. Eu vou fazer um propósito de oração com elas, para elas testemunhar do Teu nome. Nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Deus. Nós te adoramos, Espírito Santo. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Espírito Santo. Nós te adoramos, Deus, na beleza da tua santidade. Levante as tuas mãos para o céu, meu irmão. Levante as tuas mãos para o céu. Levante as tuas mãos para o céu. Levante as tuas mãos. Levante as tuas mãos. Levante as tuas mãos bem alto, o mais alto que você puder. Levante as tuas mãos. Espírito Santo, venha, Senhor, venha sobre o teu povo. Aquele, Senhor, que se envergonhar diante dos homens, um dia também o Senhor se envergonhará diante do Senhor. Pai, nessa hora, Senhor, nós pedimos que o Senhor esteja alcançando, Senhor, a todos que estão neste lugar. Espírito Santo, o Senhor conhece cada coração, Pai, a cada coração, o Senhor conhece a cada coração. O Senhor conhece, Senhor, por onde nós andamos, onde nós passamos. O Senhor conhece, Senhor, onde nós pisamos, Pai. O Senhor conhece onde nós colocamos as nossas mãos e conhece também o nosso andar e o nosso caminhar. Conhece, Senhor, a nossa mente, Senhor. Deus, vai purificando a nossa mente, a nossa consciência. Purifica, Senhor, os nossos pensamentos, Deus. Purifica os pensamentos da Tua igreja, Senhor, para a glória do Teu nome. Vai purificando, Senhor, para a glória do Teu nome, Pai. Oh, Espírito Santo, que nessa noite verdadeiramente haja libertação. Que homens e mulheres sejam libertos neste lugar. Homens e mulheres, Senhor, saiam daqui transformados, mudados. E que amanhã, Senhor, não voltem a fazer aquilo que fazem ou que já fizeram há algum tempo. Deus, mas em nome de Jesus,
Jesus, que toda a obra das trevas seja repreendido e que teu poder e a tua autoridade, Senhor, traga consciência, traga luz, Senhor, que haja, Senhor, mudança, Senhor, que haja mudança, Deus, para a glória do teu nome. Traz luz, Senhor, à mente, traz luz ao coração, traz luz, Senhor, Senhor, aqueles que vivem nas trevas, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar clareando os caminhos agora, Deus, que as pedras sejam retiradas, Pai, para a glória do teu nome, e que a tua bênção, Senhor, seja completa sobre casas, famílias, Deus, famílias, filhos, oh Espírito Santo, sobre casa, Senhor, neste lugar, sobre família, Senhor, neste lugar, Deus, toda contenda, irmão, repreenda a contenda que há na sua casa, repreenda agora, meu amado, repreenda toda a contenda do seu lar, repreenda todo o espírito de intriga na sua casa, repreenda isso, você vai ver amanhã a semana abençoada, você vai ter amanhã uma semana abençoada pelo Senhor. Repreenda todo espírito de contenda, todo espírito que há, repreenda lá na sua casa, lá no seu lar, repreenda, para que o Senhor seja glorificado lá, para que o Senhor seja exaltado lá, mesmo que você não creia, mas o Senhor amanhã, hoje o Senhor vai fazer algo diferente, porque nós cremos em nome de Jesus. Pai, a tua igreja nesta semana precisa da tua bênção. Oh Espírito Santo, venha sobre eles, Senhor, de uma forma toda especial. Abençoa, Senhor, teu povo, abençoa a tua casa, abençoa a tua igreja, abençoa os seus filhos, Pai, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, comunhando com Deus, e o Espírito Santo seja com todos, e a igreja diz amém, aleluia. Aplauda o Senhor bem forte, cumprimente seu irmão.